Vamos lá? Tem uma verdadeira revolução acontecendo, quase em silêncio, e ela está redesenhando o mapa do poder no futebol brasileiro. A gente está falando de conglomerados gigantes, globais, como o Citigroup, a Red Bull, a Eagle Football, todos eles desembarcando por aqui. Nessa nossa análise, a gente vai entender direitinho como esse modelo de dono de múltiplos clubes está, de fato, transformando alguns dos maiores times do nosso futebol. E olha, essa frase aqui, ela resume basicamente tudo. Aquela paixão local, sabe? A identidade do bairro, a rivalidade da cidade. Agora, tudo isso está conectado a uma estratégia que é pensada lá em Manchester, em Nova York ou quem sabe em Salzburgo. Sem exagero, uma mudança total de paradigma. Tá, mas como é que a gente chegou nesse ponto? A grande virada, o ponto fundamental, é que os clubes estão deixando de ser só associações de torcedores para se tornarem de fato empresas. E isso, claro, muda completamente as regras do jogo. Pensem comigo. De um lado, a gente tinha a realidade que, vamos ser sinceros, todo mundo conhecia bem. O modelo antigo. Clubes afundados em dívidas, uma gestão super instável, o que tornava praticamente impossível competir com a grana que rola na Europa. O que destravou tudo isso foi a lei da SAF, lá em 2021. Ela foi o gatilho, criando um ambiente de negócios mais seguro que finalmente atraiu o capital que vem de fora. E junto com esse dinheiro todo veio um modelo de negócio bem específico, o Multi-Club Ownership, ou MCO, para facilitar. Agora vamos entender o que isso significa na prática. A definição é bem direta. Não é só um investidor que chega e coloca dinheiro. É um grupo que é dono de vários clubes ao mesmo tempo e gerencia todos eles como se fossem uma rede, quase uma plataforma global de talentos e, claro, de negócios. E como isso funciona no dia a dia? Bom, um talento que é descoberto aqui no Brasil pode ser desenvolvido lá na Bélgica e depois ser vendido para a Inglaterra. Tudo dentro do mesmo ecossistema. A gestão é toda padronizada, os processos são os mesmos e a lógica que manda é do negócio, não só da paixão do torcedor. E aqui no Brasil, essa teoria toda já virou prática. Só que os resultados, eles são bem diferentes uns dos outros. Vamos dar uma olhada em 4 dos casos mais importantes que mostram as várias facetas deste modelo. Primeiro, o Bahia. Ele foi, assim, totalmente integrado à máquina do City Football Group. O clube virou mais uma peça nessa engrenagem global poderosíssima, que tem o Manchester City lá no topo, né? É o maior exemplo de sinergia e de acesso a uma estrutura de elite mundial. Depois, a gente tem o Red Bull Bragantino. Esse é talvez o caso de maior sucesso por aqui até agora. A Red Bull pegou um time de menor expressão e com um modelo super agressivo focado em análise de dados para contratar jovens com alto potencial de revenda, transformou o clube numa força competitiva constante no campeonato. Já o caso do Botafogo, que é gerido pela Eagle Football do John Textor, é um pouco mais complexo. A gente viu sim um sucesso esportivo, um aumento de receitas, mas também muita instabilidade e desafios financeiros. Isso mostra o outro lado da moeda, o risco enorme de depender de um único investidor. E isso nos leva direto ao Vasco. A parceria com a 777 Partners, virou um grande alerta para o mercado. Os problemas financeiros da empresa lá nos Estados Unidos respingaram direto no clube, gerando uma crise de gestão, briga na justiça. É a prova de como o modelo pode ser frágil quando o investidor não é tão sólido assim. Deu para perceber, né? O MCO não é nenhuma fórmula mágica, existem vantagens muito claras, mas, ao mesmo tempo, existem controvérsias bem sérias. Vamos pesar um pouco esses dois lados. Os benefícios são difíceis de negar, como a gente pode ver aqui. O modelo traz um aumento imediato no investimento, melhorias claras na infraestrutura e, como consequência, um crescimento bem grande nas receitas. Os clubes, financeiramente, ficam mais saudáveis. Só que a pergunta que não quer calar é: a que custo? Quais são os perigos que estão escondidos por trás desses números tão positivos? Especialmente para a identidade dos clubes e para quem vive essa paixão no dia a dia, que é o torcedor. E os desafios, são gigantescos. O clube pode acabar perdendo a sua identidade, virando só uma franquia. As decisões mais importantes passam a ser tomadas a milhares de quilômetros de distância e, como a gente viu no caso do Vasco, a dependência de um investidor pode ser algo muito, muito perigoso. Mais uma coisa é fato. Gostando ou não, o Multi-Club Ownership não é só uma modinha passageira. Ele já está redesenhando completamente o cenário do nosso futebol. E o ponto crucial é que esse impacto vai muito além dos clubes que foram comprados. Ele eleva o nível da competição como um todo, muda a dinâmica de como os jogadores são negociados e, principalmente, nos força a analisar o esporte de um jeito totalmente novo, muito mais estratégico e baseado em dados. Então, o recado é claro. O futebol que a gente conhecia mudou para sempre. O esporte ficou global
E o jeito de analisar ele também precisa ser. Entender como funciona o multi-club ownership no Brasil ajuda a enxergar o futebol de forma mais estratégica, desde o desempenho dos clubes até o desenvolvimento dos jogadores. E para quem acompanha o futebol também com esse olhar mais analítico, esse tipo de informação pode ajudar a avaliar melhor cenários e tendências. Nesse contexto, vale conferir conteúdos como o Código 9bet para apostas esportivas, disponível no Gazeta do Povo antes de tomar qualquer decisão, sempre com responsabilidade.